Uningá, que o futuro é aqui. E chegamos a um dos principais momentos aqui do nosso simpósio Cultivo de Morangos, a entrevista então com a engenheira agrônoma que veio diretamente de Curitiba para participar desse importante evento, a Eneida Dolce. Ela falou sobre nematóide foliar no morangueiro. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você apresentou esse importante estudo dessa praga que hoje é tida como uma das principais da cultura. Exatamente. Então, a gente tem o nematóide foliar do morangueiro aí a partir... Em 2021, a gente já sabia que ele estava ocorrendo, mas em 2022 foi que a gente teve um surto da praga. E desde então, a gente vem estudando, tentando uma correta identificação, saber o que é, que sintomas que ele causa na planta, para tentar alguma estratégia de manejo adequada para... ou minimizar a população, ou realmente ter um controle efetivo. E quais os principais sintomas, então, dessa... É uma doença, isso ou não? Na verdade, o nematóide é um verme, só que ele fica dentro da planta, então a gente trata como sintomatologia, realmente, como associada à doença. É o sintoma que ele causa na planta, originado pelo comportamento da praga que, no caso do nematóide, está dentro da folha do morangueiro. Eu trouxe aqui umas imagens para mostrar, que fica mais ilustrativo. Então, aqui a gente tem o gênero e a espécie, a Phalancoides fragari, é o nematóide foliar do morangueiro. Sintomas que ele causa na planta. Então, na parte aérea da planta, nas folhas, ele causa um desenvolvimento bem irregular das folhas. As folhas ficam mais acompridadas, o pecíolo ali fica avermelhado. Você não tem uma planta como deveria ter. Quando a gente planta uma muda de morango, a gente espera que ela tenha um pegamento ali, e assim que a gente tem as folhas ali expandidas, elas têm que ser regulares, todas iguais, proporcionais, e o fato delas estarem contaminadas aí com nematóide causa esse desenvolvimento anormal das folhas. Muda um pouco a característica de cor, o pecíolo fica avermelhado, formato. A gente sabe que alguma coisa errada está acontecendo com essa planta. Essa parte do galho aqui que você... Isso, exatamente. Aí a gente tem a região da coroa, que é onde vem a muda, e essa emissão das novas brotações aí, ela fica avermelhada. Porque o nematóide está ali dentro se alimentando do tecido da planta e daí impede o fluxo de seiva e daí isso causa esse avermelhamento. Já aquela planta ali, ela é uma planta sadia? Não, também sintomática. As duas aí são sintomáticas. A diferença é que a primeira planta ali é um cultivo de solo com mulch em branco e aqui a gente tem um cultivo numa calha com substrato, mas as duas plantas são sintomas de nematóides. É verdade, a folha de cima dela lá, ela tá bastante enrugada, né? Uhum. E o que... Aqui a gente ainda tem mais alguma coisa de sintoma também na planta, mas que daí já está afetando a produção. A flor. A flor, então a flor que deveria ser uma flor ali perfeita, com miolo amarelado, com pólen, as estruturas ali que dão origem ao fruto, não ficam dessa forma. Ele aborta uma quantidade bem significativa de flores, o miolinho fica preto, e daí a gente cai numa segunda problemática que é nematóide ou não é nematóide? Porque é muito semelhante a uma outra praga que a gente tem no morango, que é o ácaro do enfesamento, que também causa abortamento de flor e também fica com miolo preto. E fica mais evidenciado, ou o prejuízo econômico está aí quando a gente vê sintoma em fruto. Então, o fruto fica sem as características que a gente está acostumado a conhecer, Compromete totalmente a produção. Totalmente a produção. Não chega, assim, a ser 100% de prejuízo, depende da quantidade de flor ali que ela está emitindo. Então, na mesma planta, às vezes a gente vê flores com sintomas, frutos com sintomas e frutos que não têm sintoma. O nematóide, ele consegue andar dentro da planta, ele é um parasita, tanto de dentro quanto fora da planta. E quando ele faz esse caminhamento, nos vasos que ele está, ele pode resultar nesse sintoma aí. E existe o risco de eu ter uma planta sadia do lado e ela ser infectada? Existe o risco. O nematóide consegue caminhar tanto dentro da planta e ele tem uma característica bem interessante. Quando a planta está respirando à noite, está liberando o CO2, pelo estômago, o nematóide pressente ou por algum ferimento que tenha na folha, ele consegue entrar na planta. Então, quando as plantas são muito encostadas, e principalmente se você tiver uma lâmina de água, ou por uma aplicação de uma pulverização,
ou por excesso aí de condensação, dia nublado, ou dias que tenha cerração, essa umidade faz com que ele consiga migrar de uma planta para outra. É um meio de dispersão a curta distância, passar de uma planta para outra. Olha só que interessante, hein? E como detectar, então, a presença desse nematóide aí? A gente já está abordando, né? Então, a gente tem essa questão aí de sintoma, só que o sintoma pode ser confundido com outra praga, com outra doença. A gente tem um teste que é um teste rápido, que a gente fala, que até o produtor pode estar fazendo. É pegar uma parte do material, esse material que você está vendo sintoma. Essa flor abortada, a folha que tem aquele sintoma ali que eu mostrei, enrugada, com pecíolo vermelho. Ou você coloca ela bem picadinha de molho num potinho com água e deixa durante um período, assim, até umas 12 horas, para o nematóide sair de dentro desse tecido vegetal. Ou você coloca no mesmo potinho de água picado e daí coloca umas gotinhas de água oxigenada. E o que vai acontecer? Quando você faz esse procedimento aí, aqui uma foto que eu fiz, tinha várias plantas de vários produtores. Você pode, com um microscópio portátil desses, não precisa ser o de laboratório, mas ele precisa ter um aumento, assim, de mais de 100 vezes. Você consegue observar a presença do nematóide. Aqui, só com o microscópio direto na flor, eu conseguia ver todos esses organismos que você enxerga ali, que parece um vermezinho minúsculo, estão dentro dessa flor. Aí era essa flor com miolo abortado e ele estava ali se locomovendo. E quando você olha aquele extrato no microscópio, daí fica mais legal ainda, né? Você consegue ver eles nadando, literalmente. E são eles que causam, então, todo aquele estrago no morango. Todo aquele estrago no morango. É uma forma da gente identificar de maneira rápida, só que é uma forma que não me diz que espécie que é. Então, a gente está criando uma associação. Sabe que esse nematóide é um nematóide de parte aérea, ele causa esse sintoma na planta, então eu faço essa extração e consigo ali ver, realmente tinha um nematóide. Diferente do ácaro, que você vai estar olhando no microscópio, daí o ácaro tem uma estrutura de corpo, 8 perninhas ali, que é um pouco diferente da identificação. E daí o segundo passo seria, como é que a gente confirma se é isso ou não, né? Certo. Que não basta a gente olhar ali, não me diz espécie, não me diz nada. Daí a gente precisaria de uma análise de laboratório. No ano passado, que foi quando a gente teve esse surto da praga, e por isso que ela é dita nova, não é exatamente nova, né? A gente já tinha o nematóide, relatos de 85, de 92 aqui no Brasil, mas que não tomou a proporção como tomou no ano passado. Então, a gente precisaria daí uma confirmação de laboratório, que daí me dá um laudo de laboratório, como esse exemplo aí, que foram identificados 1.990 nematóides por 10 gramas de flores ou inflorescência ali. Então, o laboratório tem o procedimento lá, extrai esse nematóide dali, pega uma amostra e conta. Então, você vê uma quantidade muito significativa. E no caso, vamos supor, o produtor que está assistindo a gente aqui, como que ele vai saber que exame que ele vai pedir e que parte que ele leva para ser analisado? Você vai daí entrar em contato com o laboratório que você está enviando. A gente tem alguns laboratórios no Brasil que fazem esse tipo de análise. Vai ter que pedir uma análise nematológica, que é uma análise específica de identificação de nematóides. E daí tem que entrar em contato com o laboratório por causa de questão de formulário, mas é uma análise de nematóide foliares, que é importante, porque a gente tem nematóides que atacam o solo e nematóides que atacam a parte foliar. Daí, quando for coletar a amostra, tentar pegar a amostra que seja mais... que tenha mais sintomas, né? Mais sintomática possível, para você ter certeza que aquela amostra que você está enviando é uma que tenha bastante sintoma. Você arranca a planta e leva ela? Arranca a planta, se tiver inflorescência, na inflorescência ou nas flores, principalmente essas abortadas, é mais fácil de você identificar a presença. Então, você pode mandar mais de uma planta ali, a parte aérea principalmente, não precisa mandar raiz nesse caso para esse nematóide, mas você manda para o laboratório, ideal que isso seja rápido, então que tenha, para essa planta não degradar ali, não ter outro contaminante de fungo, outra coisa. E daí no laboratório eles vão fazer a análise que você está solicitando e daí vão identificar a presença ou ausência. A maioria dos laboratórios consegue estimar ali, então é uma estimativa esse número, mas sei quantos nematóides, com a identificação do gênero e da espécie que está ocorrendo. E pode ter outros nematóides que também ocorrem, mas ano passado o que a gente teve problema mesmo foi com a Phalancodes fragare. Olha aí que interessante. E quais as medidas de controle, então, para esse
Então, nematóide? a gente não tem muito aqui, só uma outra análise. Nesse caso aqui deu 1.128 por 20 gramas de folha de um outro laboratório. A gente não tem medidas de controle registradas no ADAPAR, nem controle químico e nenhum controle biológico registrados para esse alvo. Que a gente pode estar utilizando alguns produtos que a literatura relata à base de bacilos. Esses produtos parecem ter algum controle, mas a gente não chegou nesse nível aí de saber que dose, que produto exatamente, com que frequência para estar controlando. Um manejo que a gente pode adotar é podar. Tirar toda essa área que você está vendo que está infectada ali, aquela flor que já está abortada, ela não vai virar um morango. Aquela folha que já está ali enrugada, promover ali um manejo da planta para reduzir a população e descartar corretamente esse material. E esperamos que num futuro aí não muito distante, a gente tenha mais ferramentas de manejo, pesquisa aí, veja alguma coisa, principalmente com relação a biológico, porque de nematicida no Paraná a gente tem muito nematicida registrado, só que são nematicidas mais voltados a nematóides de solo e a cultivos de solo. Mas que eles têm ação sobre nematóide, provavelmente tem um controle. Dificuldade nossa é que o nematóide que está dentro ali da folha, o produto às vezes não entra em contato com ele. Por isso que é tão difícil manejar. No caso, então, vamos supor que o produtor ele tem uma área que ele fez o cultivo, ele fez a colheita, ele erradicou aquela área, teve o problema. Na próxima safra, ele corre o risco de ter esse nematóide? Então, primeira coisa é se a gente está falando a curta ou longa distância. Então, esse nematóide que está ali a curta distância, a gente consegue ter uma probabilidade dele ter ficado, porque como ele vive fora e dentro da planta, se você fizer um cultivo no mesmo local, no mesmo substrato... Ele vive no solo também. Ele consegue ficar ali, não no solo exatamente, mas em material vegetal. Alguma folha, alguma planta hospedeira, ele consegue permanecer ali. Então, seria utilizar uma nova área de cultivo, com um novo material, slab, produtos que... todo material novo, esterilizar tudo que tiver de material para você tentar minimizar a disseminação. E a longa distância, o nematóide vem por meio de material propagativo. Então, a primeira coisa e mais importante seria a gente colocar, sempre muda de qualidade, registrada, para ter o mínimo risco possível, né? Olha que interessante. Então, essa apresentação sua, que inclusive é tema de uma tese, um trabalho. Exatamente. Minha tese do TCC lá da fitossanidade, que a professora Cida que deu a palestra anterior, é sobre nematóide. É uma revisão bibliográfica, não é um experimento de campo, porque era o que tinha para o momento. Porque você tem um problema e tem que resolver rapidamente, a primeira coisa que a gente busca é literatura. Então, eu levantei tudo que existe na literatura que foi possível de consultar, e estou escrevendo a tese, não muito no futuro, não muito distante, eu vou estar publicando, provavelmente até agosto ela já vai estar publicada. É uma revisão, o que tem na literatura. Não é um nematóide exclusivo de morango, então a gente tem ele ocorrendo em outras ornamentais e é da onde tem a maior parte das informações, mas para entender como é que funciona, quanto que ele tempo vive, resto cultural, plantas hospedeiras, tentar pegar o máximo de informação para utilizar no morango. Olha aí, uma grande contribuição, então, da Eneida para todo o agronegócio brasileiro. Tem mais alguma coisa que você gostaria de... Não, acho que era só isso. Agradecer o convite e possibilidade de estar divulgando. Legal, então. Falamos com a engenheira agrônoma Eneida Doce, que fez uma doce apresentação para a gente aqui sobre o morango. Eu volto em breve com outras entrevistas aqui e você pode conferir essa e também outras entrevistas no canal do YouTube aqui do Centro Universitário Uningá, do IDR Paraná e também no YouTube do Canal do Agro.